mangá de Attack on Titan vai ter uma continuação? Não, a gente vai ter um spin-off do Levi? Hajime Isayama, que escreveu isso tudo, se arrependeu mesmo do final do mangá que a gente já teve? Estas e outras 8 informações oficiais muito interessantes sobre Attack on Titan aqui pra vocês. Olá, eu sou a Gabi Xavier e voltamos a alguns videozinhos de Attack on Titan pra aquecer este fandom adormecido, traumatizado muitas vezes, com a chegada da outra parte final, dividido, vai vindo aí, parcelado, com juros ou não, no carnê. Parte 3, parte 2, peraí, parte 3, parte 1 do final, e eu juro que eu demorei umas 5 tentativas pra tentar falar isso, eu preciso me acostumar. Faz tempo que eu tô aqui pra trazer alguns comentários de uma entrevista mais recente do Hajime Isayama, que escreveu Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan, que ele deu lá numa exposição de animes em Nova York para o site da Crunchyroll. Teve aí, pelo menos eu elenquei, 8 pontos interessantes pra gente comentar, alguns reforçando ideias que a gente já tinha sobre a história, sobre a concepção de Shingeki no Kyojin, e outros que modificam alguns rumores, que reforçam outras esperanças e acabam com algumas fake news, histerias coletivas que as pessoas têm. Vamos começar por aquela coisa que muita gente começou a teorizar por causa das páginas extras que vieram depois do final de Shingeki. Tem espaço ali para um recomeço, como vários outros animes clássicos, por exemplo, como Naruto? Então, o que ele fala explicitamente nessa entrevista é que não há qualquer plano para uma continuação de Attack on Titan ou Shingeki no Kyojin. Ou seja, a história como a gente conhece, que acompanhamos cronologicamente do início ao fim, que daqui a pouco aí em algum dia aparece no final do anime, isso não tem qualquer plano para continuar a partir desse ponto chamado de final. Porém, ele disse, a segunda informação que eu achei muito interessante dessa entrevista, que ele tem uma ideia na cabeça dele faz um tempo já de um spin-off de Levi. Não no regrets ou sem arrependimentos que a gente já teve, que nem foi ele que escreveu, aliás, só aprovou, que é muito interessante na minha opinião, que conta ali a história do Levi no submundo, como ele entrou para a tropa de exploração, mas é só essa jornada do Levi entrando para a tropa. O que seria um spin-off do Levi? Ele não entrou em detalhes, se seria algo mais à frente, do passado, sobre a infância, mas com certeza esse é um personagem que, aliás, para muitos é um personagem vazio, que só existe para ser badass. Talvez com um spin-off ele possa unir duas coisas, um fanservice, já que apesar de qualquer vazio, ele é o estereótipo que faz super sucesso, inclusive eu amo Levi apesar de qualquer coisa, aliás, amo e sim, não tem pesar nenhum. E num segundo ponto, ele poderia agregar camadas a um personagem, tornando-o mais interessante, trazendo histórias que preencham ainda mais este universo, além de aproveitar um pouquinho de dinheirinho, né, que com certeza qualquer um gosta de fazer isso. Só que ele hoje não promete que fará essa história que existe na sua cabeça, porque ele não tem tempo ou não consegue enxergar um tempo de encaixar a manufatura, a escrita, a ilustração deste projeto, colocar nas páginas e lançá-lo já neste ponto. Mas fica a esperança, não de continuação, mas desse spin-off, porque no mínimo a ideia existe. E o primeiro passo para qualquer coisa acontecer é existir uma ideia. Olha, para continuação a gente não tem. Pelo menos para uma historinha extra do Levi, isso existe lá na cabeça do Isayama e sério, eu espero que um dia isso venha à tona. Pra mim é um fanservice que vale a pena. Um terceiro ponto que eu acho que é fundamental, e aí eu peço um pouquinho mais de tempo para trabalhar aqui com vocês, é quando ele é perguntado sobre possíveis eventos históricos que o influenciaram a escrever Shingeki no Kyojin. Sem dúvidas, a gente consegue elencar ali algumas referências que existiram inconscientemente ou conscientemente, né, de propósito ou não, para vários elementos ilustrados ou mesmo em narrativa, só que quando a gente fala de história, o que ele quis colocar propositalmente, existe uma histeria de querer comparar com alguns povos ou guerras, inclusive mais recentes, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, porque é a memória que a gente tem aqui mais recente. Primeiro, ocidentalizando, porque pra gente do Ocidente essa é a guerra que mais fica viva na memória, por traumas, por estudarmos mais vezes ela, por ser mais parte, mais perto do nosso cotidiano, apesar de o Brasil não ter participado super ativamente, é o que a gente mais estuda. E quando a gente olha para Japão, para leste asiático, existe todo um outro panorama. Mas sequer foi isso que Isayama trouxe como referência e eu achei muito interessante o que ele respondeu. Primeiro que ele falou que sim, deixou claro que existem inspirações em eventos históricos ou em coisas da realidade. Isso porque, segundo ele, quando existe um fundinho de verdade, ou em outras palavras, base em algo que já aconteceu em proporções ou contextos diferentes,
é mais crível, você acredita mais naquilo que está sendo escrito, ainda que numa ficção. Por exemplo, para criar o mapa daquele universo que ele criou em Shingeki, ele utilizou como base o mapa mundi invertido, que é algo que as pessoas já percebiam muitas vezes. Mas não só isso. Para falar sobre o principal conflito de Shingeki, que é Eldia versus Marley, duas nações que se colidiam desde os tempos tribais, desde antes de existir um titã, ou o que a gente viu como a origem da primeira titã Ymir. Antes disso eles já brigavam. Ele se inspirou em duas grandes nações que não tem nada a ver neste ponto em que ele se inspirou, ou disse se inspirar, na Segunda Guerra Mundial, que muitas pessoas atribuem como principal comparação. Ele diz que na verdade se inspirou nos conflitos milenares do povo romano com o povo germânico. E aí eu fui pesquisar, porque, né, gente, faz muito tempo que eu já estudei esse tipo de coisa, então eu fiquei lendo, tomei um tempo e vou falar muito em linhas gerais, mas pelo que eu li, eu encontrei muitas semelhanças realmente na base do que é construído dessa rixa entre Eldia e Marley. Primeiro que é um conflito que durou muito tempo entre dois grupos. Eu entendo que nessa comparação o povo germânico seria mais equivalente a Eldia, aos Eldianos, e aí como pluralidade, assim como os germânicos não eram um povo só, na história dele existem os Eldianos de Parades, os Eldianos de Marley, de outros guetos, e o povo romano seria, pelo que eu compreendi, o povo de Marley, o que a gente vê como os marlenianos nessa história de Shingeki. Isso porque o povo romano, ele era mais dominante, ele se achava mais desenvolvido, tanto é que considerava esses chamados de povos germânicos como bárbaros. Bárbaros simplesmente porque eles não tinham a sua língua, a sua cultura, a sua história. Eles eram inferiores ao que eles consideravam correto, que era a sua própria cultura. Isso tem muito a ver com a forma marginalizada e rebaixada que, por exemplo, os marlenianos estudavam, chamavam e consideravam todos os eldianos. Eles eram lixos, eles eram sujos, eles eram pouco desenvolvidos, eles eram animais. E em outro nível, aqui ninguém era titã, existia também essa descredibilização, essa desvalorização do povo romano em relação aos germânicos, pelo que eu estudei. Os povos germânicos, por sua vez, pelo que li, também tinham uma certa proximidade com guerra, não é como se eles fossem completamente apaziguados, porém também tinham gosto em cultivar, em criar, que é algo que faz muito parte da própria história e mitologia do que foi o Império de Eldia pelo lado dos eldianos. O que eu achei interessante nessa comparação é que, além de tudo, o povo marleniano, ou os romanos nessa época, pelo visto, eles criavam uma narrativa e uma construção em cima de povos que eles simplesmente desvalorizavam porque eram inferiores a eles, talvez por um medo, inclusive, daqueles tomarem o seu lugar. Tanto é que começou a ter, uma atrás da outra, a invasão destes bárbaros nas terras do Império Romano. Por isso, conflitos de muitos e muitos anos. É uma base. Daí, ele partiu para várias outras influências, sem dúvidas. Como eu disse, se a gente olhar até mesmo imageticamente das trincheiras ou da braçadeira dos eldianos, das roupas dos soldados, existem elementos e comparações que podem ser feitas das guerras nipônicas, da Primeira e Segunda Guerra Mundial e com certeza de vários outros conflitos, porque muitos deles se espelham. A história se repete muitas vezes e é difícil a gente cravar de onde ele tirou, exceto elementos que são muito óbvios, como alguns que eu já citei, e dizer que sim, esse personagem ou este grupo era um paralelo deste aqui, e portanto Shingeki é uma história militarista. Isso é muito reducionista. Por mais que eu não ache que Shingeki é tão bem construído assim em raízes, esperava que fosse, mas eu acho que a história acabou muito precocemente e não conseguiu terminar essas estruturas. Até por isso, eu nunca concordei, tem um vídeo só disso, não vou trazer essa discussão à tona de novo, com as pessoas que limitam a análise de Shingeki em relação ao mundo, ou o que vivemos do mundo, ou ao que provavelmente ele se inspirou, quando na verdade ele, pelo menos, fala de uma inspiração completamente diferente dessa que, tipicamente, as pessoas trazem quando falam de Shingeki no Kyojin e eventos históricos. Tem um ponto que eu já comentei aqui, só que desta vez ele reforçou mais explicitamente, que é: por que não teve romance em Shingeki no Kyojin? Por que não teve beijinho? Isso ele não falou agora, mas por que não teve beijinho? E na verdade, o que Sayama disse é que ele não tinha muito jeito, ficou com vergonhinha de escrever, ele afirmou isso outra vez nessa entrevista. E disse algo que dessa vez, aí sim, eu concordo, se ele traçasse muitos focos e planos e ideias paralelas à corrente central, a narrativa central de Shingeki no Kyojin, a história principal poderia se diluir demais e se perder. Eu concordo. Se o seu raciocínio é terminar
com precisão aquilo que é a história principal, se você começar a diluir demais a narrativa, você vai ter a obrigação de desenvolver esses subnúcleos, essas subhistórias, senão vai ficar um queijo esburacado e não é legal. A única coisa que não é que eu não concorde, a afirmação dele, essa segunda afirmação pra mim tá perfeita, mas o que eu fico talvez criticando aqui é que apesar dele ter deixado de lado este romance, em algum momento ali ele vai pincelar este assunto sem ter feito um background suficiente, não fez, e ele mesmo afirma que não fez, porque tinha insegurança. Poxa, Isayama, então a partir do momento que você resolve tentar colocar isso em xeque, num diálogo que seja, você precisa construir uma caminha, deixar uma coisa, alongar que seja os próximos capítulos para que você não jogue aquilo do nada. Falando em Marley Parades, uma outra pergunta que foi feita que reforça algo que a gente já imaginava e ele já citou em fragmentos de outras entrevistas, é que ao ser questionado sobre essa ideia ou escolha de colocar um time skip, iniciar o arco de Marley e parar de mostrar o personagem principal e todos os outros que a gente estava acostumado, qual foi dessa ideia? Sempre existiu? O que ele pensou? O que ele esperava atingir com essa mudança completa de perspectiva? E o Isayama comenta que sim, desde o início ele quis fazer essa inversão. Inversão essa que digo pra vocês aqui que foi bastante impopular, especialmente no mangá. Apesar do Isayama dizer, inclusive nesta entrevista recente, que a ideia dele era exatamente mudar o ponto de vista e provar como uma mudança de perspectiva pode inverter posições de heróis ou vilões, mostrando motivações para fazer ou para ter feito alguma coisa, a repressão, o medo, a insegurança de um lado em detrimento do outro, tudo isso que ele foi mostrando sem vilanizar o papel de quem estava ali em Marley, até mesmo colocando os medos do próprio exército de Marley, embora eu não ache que ele vitimizou de alguma maneira o poder militar desse país, era mais uma questão dos guerreiros e dos eldianos de Parades, enfim. A ideia dele era colocar o leitor para pensar, fazer ele enxergar uma perspectiva diferente e ampliar a ideia da história que durante muito tempo vai conduzindo e amarrando cada vez mais essa ideia de ciclo de ódio. Agora, ele mesmo diz, com certeza ciente da resposta das pessoas sobre este arco, que ele não consegue controlar a reação dos fãs, então, eventualmente, para alguns não vai funcionar essa narrativa, e realmente não funcionou. O fandom enlouquece nessa parte, eles ficam esperando o Eren, quando ele vem é Tatakai, Tatakai, e tanto faz quem tá certo, quem tá errado é Tatakai, e a coisa sai de uma discussão que poderia ser muito mais rica e vai apenas para a briga de times, e é isso aí. Claro que eu acho que existe um problema, de novo, do Isayama fazer esses cortes bruscos e mudanças de narrativa ou de perspectivas ou do que ele quer dizer na história, sem fazer uma fluidez para que o leitor se acostume antes de lidar com aquele terreno um pouquinho instável, mas também existe uma questão do próprio público que foi sendo captado desde a primeira temporada com Shingeki, que era um público, talvez grande parte deles, mais reativos, porque era uma coisa mais simples contra titãs, e quando ele resolveu colocar camadas de discussões e pensamentos e políticas, que também não acho que eram super profundos, mas eram um pouquinho diferentes do começo, nem sempre o público abraça esse tipo de história e continua reagindo da mesma forma que ele reagia a outros arcos mais simples e mais maniqueístas, né? E quem tá certo, e quem tá errado, tá errado. E por fim, o último ponto, claro, sempre muito interessante é Hajime Isayama, autor de Shingeki no Kyojin, se arrependeu mesmo oficial do final do que ele escreveu em Shingeki? Então, ele não disse arrepender do final, mas ele disse que sim, ele tem certos arrependimentos que o fazem sofrer bastante, inclusive, coisas que ele fica ali repassando e pensando, e toda vez que ele repassa, ele percebe alguma coisa que ele gostaria de ter feito diferente, até porque, nessa mesma entrevista, ele comenta que ele foi amadurecendo ao longo do processo de escrita ou de criação. Isso é normal, tá, gente? A gente vai envelhecendo, vai amadurecendo, e alguns conceitos e coisas que a gente pensava no início, pessoalmente ou profissionalmente, né, na vida inteira, isso vai mudando. Só que não é só isso. Parece que ele tem arrependimentos com a forma que ele foi conduzindo, e sim, alguns ou vários detalhes, ou talvez não tão detalhes assim, ele teria feito diferente se ele pudesse voltar e modificá-los. Mas será que algum dia, em algum momento, ele ficaria realmente satisfeito? Agora
Agora fica a dúvida mais uma vez no ar. Ele não pode voltar e mudar o mangá, mas será que uma coisinha ou outra ainda existe a chance dele mudar no final? O final que vem aí, parcelado, e a gente espera que conclua talvez no fim que vem? Cada vez mais uma lenda, uma história de Niná, mas quem sabe pode ser que aconteça ou não. A sua chance de ter um final levemente ou muito original está prestes a acabar. Em março a gente começa a descobrir isso para vocês em todos os próximos vídeos de outros animes por aí, porque falta um pouco, mas falta um tempo ainda para Shingeki voltar, mas vão aquecendo os corações, as emoções, as risadas, eu não sei. Se você for assistir Shingeki no Kyojin, se inscreva, ative o sininho e espero você em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!